Gente, hoje nosso tema, né, atuação da terapia ocupacional, ou a terapeuta ocupacional da atenção primária à saúde no contexto da pandemia Covid. Né, Cláudia? E lembrando que essas lives, elas fazem parte da campanha do CREFITO, que valoriza os profissionais aqui da área de saúde. Então, a gente está aí divulgando a nossa hashtag Eu Batalho por Vidas, faz parte dessa campanha aqui de valorização profissional do CREFITO. Não é, Cláudia? Isso, então, enquanto o pessoal vai entrando, a gente reforça, né, isso que Sol já falou. Eu vou chamar de Sol, eu vou deixar um pouco do Ah, lado os formalismos, porque vou chamar Claudinha. vai ficar um pouco estranho depois, mas tá tudo bem, vocês entendem uma conversa, é um bate-papo também leve, descontraído aí para a gente ir encerrando esta noite de quinta-feira, né? Então, como o Sol falou, essa série de lives do CREFITO faz parte de uma campanha de valorização da fisioterapia, da terapia ocupacional. E aí, essa semana, a semana da atenção primária, amanhã também tem uma live, a gente vai divulgar no final, mas é importante também que vocês sigam, compartilhem, curtam, divulguem e se tiverem alguma iniciativa que esteja aí ligada à valorização tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, vocês botam lá a hashtag Eu Batalho por Vidas, que é a hashtag dessa campanha de valorização, tá? Então, não esqueçam disso, ok? Isso é muito importante para que a gente possa seguir aí nesse processo de valorizar essas duas categorias profissionais. Não só nesse contexto de pandemia, mas isso saltou aos Sim. nossos olhos a partir desse contexto. Então tá aí a hashtag embaixo, ó. Eu batalho por vidas, ok, gente? Então, Sol, o que é que você acha? A gente espera um pouquinho, são 19h02, para a gente começar. Acho que dá Vamos para esperar uns dois uns dois minutinhos. Acho que minutinhos, né? Enquanto isso, eu me apresentar, vou deixar Sol também se apresentar, ou a gente faz depois quando o pessoal chegar. Vamos ver, tá vendo o pessoal entrando aí. Boa noite, gente. Qualquer coisa do áudio, digam a gente, tá? Vocês estão entendendo, escutando tudo vão entrando, direitinho. sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui em Recife, feriado, viu? Isso. Feriado. Mas estamos aqui firmes para debater com vocês. E vocês podem ir colocando as perguntas, dúvidas aqui embaixo, que a gente também vai anotando, vai registrando, e aí, ao final, a gente também vai responder. É importante, acho que esse debate é para vocês, não tem sentido Isso. se for somente eu debatendo com Soraya. É importante que vocês participem, deem as contribuições de vocês, tragam situações, alguma tirem dúvidas. Eu acho que quanto mais coletivo, mais rico vai ser o nosso debate. Isso. Bom, Sol, passamos os nossos 2 minutinhos, então podemos, né? Já? Quem for se achegando Sim. aí já. Eu tô aqui ligada no relógio, ligada no cronômetro. Que Temos que passa ficar. rápido. Isso, e aí vai um assunto bom que a gente gosta de conversar, a conversa flui. Uhum. Então, gente, vamos iniciar. Eu sou Cláudia Fel, terapeuta ocupacional, professora da Universidade Federal da Paraíba e atualmente afastada por conta do doutorado, mas sempre o FPB. E hoje, como Soraya falou, a gente vai conversar um pouco sobre a atuação do terapeuta ocupacional na atenção primária à saúde no contexto da pandemia. Tá? Então, Soraya vem com uma experiência dela, uma experiência da prática, ela vai poder se apresentar, mas vem trazendo um debate super pertinente para a gente nesse momento. Então, vou deixar que ela se apresente para a gente dar continuidade. Sol, obrigada pelo aceite, obrigada por topar estar hoje aqui com a gente discutindo e trazendo a tua experiência, que é tão rica e que é tão importante. Eu que agradeço estar aqui nesse reencontro, nesses Isso. reencontros virtuais entre. A gente já não se via há algum tempo, mas
nos mantendo ligadas aí nesse trabalho na atenção primária. Sou Soraida, sou terapeuta ocupacional e trabalho no NASF Recife já há aproximadamente uns 8 ou 9 anos, vamos dizer por aí, nesse contexto de NASF, nesse contexto de atenção básica. E só que atualmente onde eu estou, na equipe que eu faço parte, que é do Distrito 8, aqui de Recife, 6 anos com a minha equipe atual, né? Que a nossa equipe, a gente tem um codinome NASF das Flores para vocês aí que já ouviram falar. Ontem, Luana Físio, que é a físio da minha equipe, também estava aqui na live, então nós fazemos parte aí dessa história juntas. Joia, Sol. Todo mundo que está entrando agora, lembra lá o colega terapeuta ocupacional, chama, manda o link da live para as pessoas participarem, compartilhem aí para a gente chamar mais gente para essa conversa, né? Eu queria trazer um pouco da pertinência de discutir a atuação da terapia ocupacional nesse contexto de pandemia, né? Desde março para cá, a gente se viu atravessado aí por um vírus que pediu da gente que reconfigurasse as nossas vidas, que reconfigurasse e revisitassem os nossos cotidianos, os nossos projetos de vida para repensá-los. E o terapeuta ocupacional, pelo acúmulo de conhecimento, pelo acúmulo de práticas, ele tem essa capacidade de construir, de favorecer a construção dessas estratégias individuais e coletivas para o enfrentamento, para enfrentamentos que produzam novas atividades, novas ocupações e novos projetos de vida, né? E está aí a pertinência de discutir a terapia ocupacional no contexto da pandemia e aí mais especificamente agora no contexto da atenção primária à saúde, né? Então, Sol, eu vou deixar a palavra com você, pedindo que você traga mesmo a sua experiência e conte para a gente como é que tem sido vivenciar esse contexto de pandemia, estando na atenção primária à saúde, como é que foi desde o início, quando começou o processo de isolamento, de afastamento, como é que isso repercutiu dentro da vida da comunidade, como é que isso repercutiu dentro das equipes e como é que o terapeuta ocupacional tem lançado mão de todo esse acúmulo que ele tem, voltado para o cotidiano, voltado para as rotinas, para as atividades, tem essa possibilidade de atuação. E aí a gente vai fazendo depois as conversas. Deixo você agora com a palavra. Vai puxando, tá, Claudinha? Porque tem história para contar. Vamos, deixe comigo. Vai puxando, porque eu já me esqueci de metade das perguntas aí, mas eu tô falando. Bom, assim, tudo tem que ter um começo, né? Então, nós seguíamos o nosso trabalho habitual na atenção básica, e aí começaram os primeiros casos de Covid, só que, enfim, ainda não tinha sido lançado enquanto pandemia, né? Então, no momento em que foi, então, assim, gente, foi pânico para todo mundo. Nenhum serviço estava preparado para isso, né? A gente não se viu também surpresos e pensando também muito na comunidade, como é que trabalhar um contexto de pandemia dentro de um território, enfim, isso nos assustou no começo. E então, a gente teve inicialmente, falando aqui na experiência de Recife, né, pela Prefeitura de Recife, inicialmente, ainda em março, tá? 2 protocolos, protocolo de assistência e manejo clínico na APS, tá certo? E aí começou a vislumbrar algumas orientações para, como eu falei, né, para a atenção primária à saúde, de como já fazer alguns procedimentos, enfim, ter alguma atuação perante esse cenário que era novo para todo mundo. Então, assim, as primeiras orientações foram, né, os adiamentos das consultas de rotina, afinal, né, o que era e o que ainda é preconizado é que as pessoas, se possível, permaneçam em casa. Isso ainda é o que é mais forte. Então, no começo, ainda muito mais, certo?
o cancelamento dos grupos. Então, assim, né, um contexto pandêmico, imagina se a gente ia conseguir continuar com aglomerações, então também não dava, então a gente precisou também suspender. A classificação de risco, então, assim, as unidades de saúde passaram a atender demandas prioritárias, como assim, né? Gestantes, crianças em risco, tá? Algumas demandas de saúde mental, rancenia, tuberculose. Mas, assim, sempre a orientação era evitar aglomerações. Alguém está falando que não escuta. Vamos O testar. Alguém mais não escuta? É Washington o Washington. falou que não está escutando. Você me escuta, Clau? Sim, perfeitamente. Tô tranquilo, sem cortes, uma fala limpa. Tá? Tá certo. Então, se alguém mais falar, aí a gente vê aqui, pode Tá ser. joia. Tá? Vamos seguir. Então, seguiu com os grupos prioritários, certo? E o seguinte, outra atividade presente dentro da rotina da atenção primária, que é a visita domiciliar. Então, esse contexto também precisou ser revisto, tá? Para elencar casos de extrema necessidade, tanto, né, para o ACS. Então, começaram, né, as recomendações de o ACS não entrar na casa propriamente, mas poder fazer uma abordagem na área externa. Às vezes a pessoa tem, né, uma área grande, ou então ainda fora de casa, no contexto que foi chamado peridomiciliar. Então, essas já foram as primeiras orientações. Nesse ainda veio, né, a orientação de higienização, tá? Como a gente proceder de uma maneira diferente, né, mais cautelosa do que a gente já tinha costume de fazer, tá? Sim. E uma coisa importante que aconteceu nesse momento foi a divisão assim, a equipe de saúde da família, tá? Ela precisou naquele momento ser dividida entre uma parte da equipe para atender aquelas pessoas sintomáticas respiratórias e outra parte da equipe para atender as demandas de rotina, tá? Pensando em que para aquele profissional de saúde que, por exemplo, tivesse acabado de atender uma demanda respiratória, não fosse ser o mesmo que fosse ter o contato com a rotina, até por uma questão, né, da paramentação, desparamentação, uso dos EPI. Então, nesse primeiro momento, houve essa divisão. E foi aí que o NASF começou a ajudar, né? Afinal, nós somos uma equipe de apoio e precisamos dar suporte também nessa reorganização da rotina das unidades de saúde. Então, a gente acabou se dividindo também, tendo suporte, por exemplo, para já, assim que eu fazia a primeira abordagem do usuário, por exemplo, quando ele chegava, a gente já fazia aquele checklist para saber se estava com algum sintoma respiratório, para poder direcionar para o atendimento específico, tentar organizar aquela sala de espera de forma a questão do distanciamento. Então, nesse momento, a equipe NASH começou a dar esse suporte mais operacional a reestruturar a rotina da unidade de saúde. Essa foi uma primeira parte. Seguindo, mas e aí pensando em atividades específicas do NASH, né? Como é que a gente ia ficar nessa atuação? Foi aí que a coordenação do NASH, a coordenação central, lançou foram duas notas técnicas, tá certo? Com algumas orientações também de como iriam seguir os atendimentos dos casos NASH, certo? Por exemplo, seguindo basicamente o que a nota técnica já tinha trazido. NASH tem também atendimento domiciliar, tem também grupo. A gente trabalha com essas ferramentas. Só que da mesma forma a gente precisou, junto com as equipes, já não ia funcionar para as equipes, também não ia funcionar para a gente. E essa nota técnica também elencou algumas demandas prioritárias para que a gente continuasse a acompanhar os usuários. Por exemplo, né, situações de saúde mental, tá? Então, algumas pessoas começaram a ter um adoecimento específico pelo isolamento, por exemplo. Então, são situações em que a gente precisa acolher, a gente precisou continuar a atender. Crianças em risco também, situações de violência, tá? A gente também, já nesse momento inicial, já vislumbrava que ia, com certeza, ter um aumento desses casos de violência, seja a mulher, seja o idoso, ou outras pessoas. E também continuar acompanhamento a algumas condições crônicas. Só que aí, da mesma forma, pensando muito bem
nessa visita domiciliar e pensando muito bem também no atendimento. Inclusive, o atendimento compartilhado, Claudinha, a gente precisou ficar bem mais restrito também. A gente atende, né? Ou com outro profissional NASH, ou com o profissional da equipe de saúde da família. E pelo espaço Sim. físico das unidades, né? Um consultório, a gente não ia ter condições de ter muitas pessoas dentro daquele espaço. Então, algo que também era rotina, isso está preconizado dentro do nosso trabalho, a gente, né, compartilha, a gente está junto atendendo, fazendo a escuta daquele usuário, precisou também ser revisto, porque por uma questão, né, de segurança, tanto do profissional quanto também do usuário. Esse foi, assim, um cenário inicial que se apresentou. Sol, eu queria, eu acho que é importante também a gente trazer, até para provocar um pouco a tua fala, o sentido um pouco das dimensões do trabalho do NASF, né? Que é um pouco Sim, essa dimensão, que tem um pouco essa dimensão técnico-pedagógica e também clínico-assistencial, para a gente também não perder de vista quando a gente vai pensar nessa atuação, né? Por isso que quando você fala não uhum, só dos usuários, da família e da comunidade, mas você também fala da equipe, né? isso. E só para a gente para Continuar. provocar. Pronto. Porque esse foi de fato o momento inicial, aquele momento que a gente começou a pensar que estratégia a gente poderia fazer enquanto NASH. Veio a nota técnica no terceiro protocolo assistencial da prefeitura, veio com uma especificação em relação à NASH. Só que lembrando que é uma especificação que tentava contemplar as equipes NASH em Recife. Só Sim, que a gente sempre precisa pensar em quê, Claudinha, no nosso território, quais são as demandas que as equipes trazem para a gente, né? Então, enquanto equipe NASH, a gente também precisou se reunir, entendeu? E conversar em como a gente poderia ter o nosso protocolo. Então, a gente formulou o nosso protocolo também para enfrentamento da pandemia, juntamente às equipes. E é aí que a gente pensou justamente nas dimensões do apoio matricial. Então, iniciando na questão clínico-assistencial, que foi que a gente pensou também, nessa questão do acompanhamento dos usuários, certo? A gente elencou linhas de cuidado para os nossos usuários. Como assim? Que dimensões? Justamente a partir daquilo que era mais solicitado das nossas equipes. Por exemplo, o acompanhamento às gestantes, tá? O acompanhamento às crianças sempre foi muito demandada, né? As crianças que porventura tivessem alguma situação de atraso no desenvolvimento, por exemplo. Então, essas passaram a ser linhas de cuidado dentro da nossa reorganização. Então, a gente chamou, né, da linha de ciclo gravídico puerperal, certo? De atenção à saúde mental também. E aí, daqui a pouco eu puxo, porque essa parte é o que a gente, né, tem trabalhado mais. A reabilitação também sempre foi uma demanda muito presente para a nossa equipe. Então, por exemplo, né, uma pessoa que acabou de ter um AVC é um caso prioritário. É uma pessoa que precisa de uma atenção. sim, Né, ela chegou do internamento, ela precisa de uma escuta, de uma orientação para ela e para a família. Então, dentro do contexto da reabilitação, esse foi um caso prioritário. Pessoas em uso de sonda também, então precisa estar dentro de uma assistência também, de uma equipe muito profissional. Doenças crônicas, então a gente continua no acompanhamento. Por exemplo, né, pessoas com rancenias, e a gente precisa estar fazendo as avaliações de incapacidade. sim. Vulnerabilidade social, também bastante. A gente sabe que aumentou situações de fome, por exemplo. Era uma época em que ainda ninguém nem tinha o auxílio emergencial. Então, pessoas de repente deixaram de trabalhar e houve uma procura muito grande em relação a isso. E aí, vendo da perspectiva da saúde mental, a gente começou a trabalhar com duas linhas. Tanto a linha de suporte para o usuário, então, quando a equipe trazia uma demanda, um usuário, tanto com uma questão de ansiedade ou alguma descompensação de um transtorno prévio que tivesse, a gente também continuou acolhendo. Agora, é claro, isso dentro das medidas de segurança, né? Que aí vou falar Sim. depois um pouquinho como foi que
a gente conseguiu dar atenção a essas pessoas, mantendo a segurança. E dentro da saúde mental... Oi. Não, eu ia só te outro dizer ponto. assim, perdão, vá lá, Tá. continue. Não, eu ia dizer, outro ponto específico dentro da saúde mental, além do atendimento ao usuário, foi o atendimento ao profissional de saúde, ao profissional das equipes de saúde que a gente dá apoio, dá suporte. Por quê? Pessoas em sofrimento, medo do adoecimento, sobrecarga de trabalho. Muitos profissionais, né, sejam médicos, médicas, enfermeiras, também trabalham em outros serviços, estavam expostos à contaminação, né, de certa forma. A questão de ter que sair de casa também, muitos profissionais saíram para, enfim, né, preservar suas famílias. Então, isso também gerou para a gente, nesse sentido, para os profissionais, um suporte que a gente precisou organizar também alguns cuidados que a gente chama... A gente já tinha isso, para falar a verdade, enquanto equipe, que a gente sempre chamou de cuidando do cuidador. E era numa abordagem coletiva, tá? Então, a gente fazia, por exemplo, alguns passeios, algumas atividades diferentes, com as equipes dentro daquilo que elas traziam, mas aí a gente transformou essa demanda em atendimentos individuais. Então, a escuta qualificada, tá? A gente começou a inserir também as PICs, então, a auriculoterapia começou a ser feita, e assim, a ter segmento, entendeu? Então, esses profissionais começaram a ser atendidos também por alguns profissionais da equipe NASH, mas de uma forma seguida. Então, a gente se dividiu em estar pelo menos uma vez por semana nas unidades que a gente apoia para poder dar esse suporte às nossas equipes. Nessa tua primeira fala, assim, onde você contextualiza do ponto de vista mais macro, assim, como foi esse início, como é que vocês recebem, né, a dificuldade de ter ou melhor, a ausência de um protocolo para as equipes NASF e aí a necessidade de mobilizar as equipes para construir isso, eu acho que você traz um aspecto muito importante que para a gente conversar sobre a atuação da TO, a gente não pode descolar essa atuação do contexto da equipe. Entendendo que esse terapeuta ocupacional está inserido na equipe e essas construções de protocolo, de linha de cuidado, tudo são feitas também em conjunto com a equipe. Então, destacar, ressaltar essa primeira dimensão que está presente aí na tua fala. E trazer também que esses profissionais que estão no NASF e também dentro da atenção primária à saúde, vem aí com a chegada da pandemia saltar aos olhos uma crise, ou melhor, o agravamento de uma crise que já vinha se desenhando, que era uma crise não só do sistema de saúde, não só sanitária, mas também uma crise social, uma crise política, uma crise institucional, na verdade, né? E aí, dentro desse contexto todo, o desafio aumenta para as equipes NASF e também aumenta para os terapeutas ocupacionais, que também têm a sua prática, uma prática implicada socialmente, né? Não é uma prática somente clínica. Então, queria só destacar esses dois aspectos que presentes na tua fala, Sol, para você poder continuar. Isso do ponto de vista do clínico assistencial. Nesse primeiro momento, eu estou desenhando a reorganização da equipe, enquanto equipe NASH, como Claudinha trouxe, foi um desafio. Ninguém nunca passou por isso, era uma experiência completamente nova, entendeu? E sempre muitas atualizações, o início foi mais difícil, porque sempre, né, protocolo novo, então a gente precisava estar sempre se atualizando com aquilo que estava acontecendo, não só falando de Recife, Pernambuco, Brasil, então muito atentos e pensando em como é que a gente se redesenha, como é que a gente vai continuar acompanhando as pessoas, porque a gente não pode, né? Nós estamos lá na ponta, a gente não podia simplesmente dizer não atendo. Isso não dá, as pessoas iam continuar com demandas de saúde e outras demandas sociais, que iriam precisar ser acolhidas e ter alguma intervenção das equipes de saúde da família, equipe NASF, a gente precisava pensar em como continuar essa assistência. E do ponto de vista técnico-pedagógico, bom,
A gente sempre teve uma rotina de reunião com as equipes de saúde, porém, com o decreto do Estado, né, de evitar aglomerações, reuniões com mais de 10 pessoas, nesse momento, a minha equipe recebe uma equipe de residência, também a residência de saúde da família. Então, assim, era impossível não aglomerar. Tá? É impossível fazer uma reunião de equipe NASH, Sem residente e equipe de aglomerar. saúde da família sem aglomerar. Então, assim, a gente precisou repensar também esse espaço para garantir que a gente continuasse se comunicando de alguma forma. Então, algo que foi muito importante, a gente precisou destacar primeiro, né? Aí veio a critério de como cada equipe preferia conduzir. A gente colocou a possibilidade de reunião remota, né, utilizando aí o que a gente tem Sim. utilizado de aplicativos para isso, ou destacar tem a figura de técnico de referência do NASP já, que é, por exemplo, um profissional da equipe que acompanha mais diretamente a equipe de saúde da família. Então, ter aquele técnico e ver da equipe de saúde da família pessoas-chave para poder estar naquele momento de reunião. Então, de repente, a médica ou médica, a enfermeira ou enfermeiro, um ACS, entendeu? Então, a gente tentou manter um quantitativo mínimo de profissionais para poder se reunir e continuar discutindo o processo de trabalho, porque, como eu disse, modificava praticamente a cada semana, era uma novidade que a gente precisava estar se adequando. Então, esse foi um formato, inclusive, também, Claudinha, para as nossas reuniões NASH. Tá? Como eu falei para vocês, a gente está com equipe de residentes, então a gente precisou também se adequar a isso. A gente passou a fazer nossas reuniões de forma remota. Foi a forma que a gente conseguiu garantir de que todos pudessem estar juntos, pensando também, né, nesse processo de trabalho continuado. Essa foi uma situação inicial e que ainda perdura, porque assim, a gente está ainda em processo de reabertura, mas ainda pensando, né? Ainda não podemos aglomerar, ainda precisamos preservar Sim. os espaços que a gente está circulando. Então, de certa forma, essa questão das reuniões, quando dá para ser remotas, ainda permanece. Isso. Excelente, excelente colocação, Sol. E Sol, eu também queria, assim, também conversar contigo e te escutar, para você falar um pouco mais sobre as estratégias que a partir daí, então, vocês construíram esse protocolo, fizeram essa discussão com a equipe, reconfiguraram esse processo de trabalho, que eu acho que foi um grande exercício que os profissionais de saúde têm feito e reconfigurar o seu processo de trabalho e a partir daí um pouco com as estratégias que vocês lançaram mão, as estratégias da terapia ocupacional lançou mão, então, aí nesse momento da atuação, né? Você já deu um pouco a gente a ideia das linhas de cuidado, e aí falou um pouco da saúde mental, mas queria te ouvir um pouco mais com relação a essas estratégias. Pronto. O que foi muito importante, assim, nesse cenário, para mim, foi não ser TO sozinha no NASF nesse momento, porque agora eu tenho um núcleo, né? Eu tenho um núcleo de terapia ocupacional, que tenho a residente, que ajuda, né, assim, a gente pensar, né, enquanto pares. Então, assim, foi algo muito importante nesse momento, além também das reuniões de categoria. Tá? A gente sistematicamente se reúne com a categoria de TO NASH da Prefeitura do Recife, então foi um ponto muito importante de troca de ideias também. Aí trazendo para o que foi possível fazer dentro de onde eu trabalho, né, do território que eu acompanho. Tivemos, inicialmente, com também um papel importante no telemonitoramento, que é isso. As pessoas com síndromes gripais, casos leves, moderados, que fossem identificados nas unidades destacadas. Então, se eu não me engano, foi por meados de abril, Claudinha, que
a Prefeitura do Recife organizou unidades destacadas para acompanhar os sintomáticos respiratórios. Então, as pessoas passaram a não ir mais para a sua unidade de saúde da família, mas dentro do território mesmo, certo? Unidades destacadas para os sintomáticos. Mas o que acontece? Essas pessoas continuam tendo de responsabilidade nossa. Então, a gente recebe as planilhas. Quando a pessoa chega lá, que diz o endereço, o nível, né, distrital identifica onde essa pessoa mora, e aí, se for do território, e a gente acompanha, chega para a gente as planilhas para fazer o telemonitoramento, tá? Ou seja, a gente passa os 14 dias ligando para esses usuários para saber como é que estão, tá? Então, como é que você está se sentindo hoje, se houve alguma melhora, alguma piora, e quais são outras necessidades que essas pessoas, porventura, possam ter. Então, assim, foi um momento muito delicado, porque, né, a gente vai ter pessoas em isolamento, pessoas com muitas dúvidas, pessoas com dor, pessoas com dificuldades em manter sua rotina habitual, dificuldades em manter seu sono, tá? Então, dentro da terapia ocupacional, isso são fontes, né, uma informação importante para o usuário passar para a gente, que a gente possa, naquele momento, também fazer alguma orientação específica em relação a isso, né? Afinal, a gente sabe que muitas pessoas tiveram alterações na rotina, tanto aquelas pessoas sintomáticas quanto os não sintomáticos. Isso mexeu com a rotina da pessoa, da família como um todo. Os cuidados também, todo aquele medo, como é que eu cuido, como é que eu vou cuidar daquela pessoa e não vou me contaminar, tá? Então, essas orientações de rotina precisaram ser muito presentes também quando a gente liga. É algo que é próprio também, né? A gente trabalha bastante com essa ressignificação dentro da terapia ocupacional. Outra frente de trabalho também, que aí, por exemplo, os usuários que a gente continuava acompanhando, nós começamos a fazer o quê? Contatos telefônicos também, certo? Eram usuários, alguns que já tinham uma conduta terapêutica, certo? Já tinham sido orientados, estavam no segmento de TO, estou falando agora da categoria, né, profissional. Então, o que a gente conseguiu fazer, né? Eu e a residente a Filistine, a gente dividiu e a gente passou a ligar para fazer também o que o prefeito, né, autorizou a gente fazer também essas chama teleconsulta. Então a gente ligou. Olha, como é que o senhor está conseguindo seguir as orientações? E nesse momento também tirar dúvidas também. E aí, mas retomando, as principais queixas sempre foram com relação ao isolamento. Tá? Então, o que eu faço? Eu estou aqui em casa, eu já não tenho mais o que fazer. Como é que eu posso me organizar, me reestruturar? Então, esse foi um ponto importante também para a gente manter o segmento dessas pessoas nesse sentido. Tá? Era até um conforto, né? As pessoas agradeciam, olha que bom que você está ligando, né? Eu estou aqui isolado, mas eu não estou esquecido. Não é? Eu continuo sendo, a equipe continua tendo essa atenção comigo. Quando possível, Claudinha, a gente também começou a fazer atendimento por vídeo. Tá? Alguns usuários conseguem. Era uma outra coisa que eu ia te perguntar, se vocês também tinham lançado mão, porque tem sido a realidade de várias equipes de saúde, também de várias equipes de terapia ocupacional, mas como foi isso especificamente na atenção primária? Isso, algumas equipes conseguem, tá? Ou equipes não, alguns usuários conseguem. A gente entende, né, as fragilidades em relação ao acesso à internet, tá? Isso é uma condição bem presente. E também ao manejo da tecnologia. Mas alguns usuários conseguem. Então, a gente, enquanto equipe, tá? A gente adquiriu um chip e um celular de segunda mão mesmo, né? E tem um celular agora para poder ligar. Então, virou celular institucional. Tá? Então, a gente liga e pergunta. Primeiro, a gente se organizou assim. Primeiro faz a abordagem por ligação. Pergunta como é que está. Se o usuário gostaria, entendeu, de ter essa atenção por vídeo. Tá? Então, aí a gente, a partir disso, marca. Olha, então tá certo. Então, vamos marcar. Veja, o senhor pode, tal dia, tal hora.
Eu vou Sim. ligar para o senhor, vou ligar pelo vídeo, o senhor aceita e aí a gente pode conversar dessa forma. Aí o usuário dizia se sim, se não compreendia. Muitas vezes a gente precisava perguntar se outra pessoa na casa poderia ajudar também, né, essa pessoa no manejo do celular. Foi também algo importante e decisivo para a gente conseguir manter esse acompanhamento dos nossos usuários também. Deixa eu me lembrar de outras. Ah, me Não, lembrei, mas pode perguntar. eu ia chamar a atenção de uma coisa, assim, você falou, você citou esse exemplo, né, do celular, que vocês da equipe se organizaram e compraram chip, mas acho que isso também remonta, tá, a gente não vai entrar nisso, mas acho que tem uma questão aí também por trás, que é a questão do apoio institucional, né, do Sim, sim. apoio da gestão nesse processo, assim, do quanto isso é também imprescindível e impacta na atuação desses profissionais que estão na ponta, né? Lembra da discussão hoje que a gente, enquanto conversava, tinha de profissionais Sim. na ponta? Quem são esses profissionais da ponta? Então, quem está na atenção básica ali no cotidiano das pessoas, entrando na casa das pessoas e lidando com elas cotidianamente, também está na equipe de frente, né? Também está nessa equipe que está enfrentando aí essa pandemia, né? Só para fazer essa observação, porque eu acho que Uhum. o apoio da gestão, o apoio institucional é imprescindível num momento como esse, né? Não só fornecendo um celular ou um chip, mas dentro de outras dimensões também. Isso. Assim, quais foram os pontos positivos e negativos do teleatendimento, da teleconsulta? Os usuários que a gente já acompanhava, Claudinha, já acompanha, é um pouco mais fácil porque a gente já conhece bem a estrutura familiar, já entende bem como é que é aquela casa, certo? Agora, usuários novos, isso já foi, assim, já é um fator dificultador, porque aí não tem como substituir a presença física, o estar lá na casa daquele usuário, entendeu? Isso é um ponto que é importante, é imprescindível para a gente que trabalha na atenção básica, certo? É esse contato, esse vínculo com o usuário que a gente está precisando fazer de uma forma diferente, entendeu? Mas que tem suas limitações também, né? Não é a mesma coisa, não posso dizer. É a forma que a gente encontrou, sim, a gente está conseguindo dar alguma assistência, está, mas assim, não é a forma ideal de uma continuidade de assistência. Existem situações do fazer que a presença física ela se faz imprescindível. Sim. A gente que faz uma análise do ambiente, por exemplo, entende o contexto, precisa conhecer os outros elementos da família, por exemplo. E a chamada, né, o mesmo no vídeo, não consegue muitas vezes atender todas essas necessidades de um atendimento terapêutico ocupacional, todas as coisas que a gente precisa observar para entender o contexto do usuário e como isso está refletindo nas suas ocupações. Sim. Então, é um fator limitador, mas trazendo que é o que a gente tem conseguido fazer agora. Tá? Então, casos novos, assim, tem situações, por exemplo, que, lembra que eu falei, alguns casos essenciais a gente elenca como visita, tá? Então, não dá para fazer vídeo, a gente pelo menos se organiza para fazer uma primeira visita a esse usuário e avalia em equipe se dá para continuar, de fato, pela via remota, tá? Então, assim, na verdade, cada caso ele é muito bem pensado, como é que a gente, como sempre foi, né? Como é que a gente vai seguir nessa conduta com o usuário, pensando também, ele precisa, né? O quanto que ele precisa das outras profissões também. Esse foi um ponto dentro da atenção ao usuário. Deixa eu me lembrar de... Ah, e outra coisa importante para falar para vocês também, que pensando nas atividades educativas, também uma ferramenta muito importante também do NASF, a gente começou a pensar em como garantir também, de alguma forma, os grupos, como garantir, por exemplo, uma situação de sala de espera que não ia poder acontecer. Sim. Então, tá, foi mais um cenário de vamos nos reinventar. Então, lembra que eu falei para vocês das linhas de frente, né, dos ciclos?
Então, uma rotina sempre foi o grupo de gestantes. As unidades que a gente acompanha é um grupo que existe. Então, a gente pensou em pegar os contatos telefônicos dessas gestantes e fazer um grupo de WhatsApp. Tá? Agora, um grupo organizado, a gente elencou algumas regras, mas com o intuito, né, de organizar. A gente passou um bom tempo preparando muitos materiais educativos, vídeos também, e aí eu vou falar um pouquinho do que, enquanto núcleo, a gente produziu, para estar compartilhando nesses grupos de cuidadores também. Então, a gente também organizou algumas orientações para estar divulgando dentro desses grupos, pelo menos para aqueles usuários que conseguem ter acesso ao WhatsApp. Tá? Então, a gestante, ela está tendo, nesse momento, um outro tipo de grupo, né? Um grupo virtual, mas que a gente está lá presente e que também ela pode sinalizar se precisa de alguma ajuda, se está com dúvida de alguma coisa, a gente configurou e aí ela sinaliza e a gente vai lá e tenta identificar qual é a demanda. Inclusive porque... Perdão, só. Pode falar. Inclusive porque a manutenção, né, a readequação desses grupos também favorece esse processo de construção de redes de apoio, né? Então, os grupos não têm somente essa dimensão de ir lá, de receber o cuidado, mas também de fortalecer e de construir essas redes de apoio, principalmente no contexto de pandemia, onde essas redes de apoio ficam fragilizadas em decorrência desse processo de isolamento, né? Então, num grupo, imagina num grupo de gestante, onde a gestante já vive um momento de preocupação, um momento de incertezas. Imagina o quanto é importante ter uma rede de outras gestantes para compartilhar esse momento, né? Só destacar também essa dimensão da importância dessa reconfiguração para a manutenção das atividades grupais. Isso. Claro que nem todo mundo conseguiu aderir, tá certo? Teve gestante que não se sentiu à vontade, saiu, mas assim, a gente entende que o sujeito também ele tem autonomia de, não, eu quero estar aqui, eu não quero estar nesse espaço. Claro que a gente tem, se fosse em outro contexto, de repente a gente conseguisse, né, cara a cara, o vínculo. O espaço virtual, talvez para aquela pessoa não favorecesse o vínculo, mas é o que a gente está conseguindo lançar a mão agora. E a outra forma de atividade educativa foi a gente criou uma conta no Instagram, o NASF com você. Por quê? De onde veio essa ideia? A gente começou a produzir tanto material educativo que, assim, a gente precisa estar socializando isso. No caso, a gente atende a comunidade, parte, né, do bairro do Ibura. Então, a gente sabe que o Ibura tem alguns perfis específicos, locais, tá? Então, quando a gente criou essa conta do Instagram, a gente entrou em contato com esses perfis no Instagram do Ibura olha, a gente se apresentou, entendeu? Então, é uma forma também, Claudinha, principalmente nesse cenário, de divulgar o NASF, tá? Porque muitas pessoas conhecem a minha figura, mas não entendem que eu faço parte de uma equipe NASF, entendeu? Não entende esse contexto maior que de equipes que existem no território há tantos anos, mas eles não têm muita ideia. Então, esses perfis começaram, né? Mesmo, e vocês estão há quanto tempo no território? Nossa, a gente já está aqui há 6 anos, a gente quer um apoio de vocês para divulgar. Então, super de boa. Hoje, a gente tem já algumas publicações. Então, a gente começou tanto de orientações em relação à pandemia, inicialmente, Claudinha, como, por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos, aquelas orientações iniciais. E agora a gente segue com outras linhas também. A gente tem vídeos temáticos sobre violência contra o adolescente. A gente tem vídeos também... Vídeos não, uma série que é o Defensus também, que é umas tirinhas, tá? Que um dos nossos residentes produz também, e aí a gente posta. Então, também traz orientações de saúde. Então, cada dia tem um tema que a gente publica e a gente marca esses perfis específicos do Ibura e eles repostam a gente. Entendeu? Então, assim, eles já nos reconhecem, já reposta. E aí a gente percebeu também, né, nossos seguidores,
lá aumentando, mas não é o fato do seguidor, entendeu? É Seguidores saber que em mais si. pessoas estão conseguindo visualizar as orientações que a gente está se organizando para passar. E tudo isso, assim, a equipe de residência tem, né, ajudado a produzir esses materiais educativos também que a gente posta. Essa foi uma ferramenta, está sendo também uma ferramenta importante. Então, a gente está indo para a realidade virtual, mas que está funcionando. Eu acredito que vai se manter, entendeu? Porque está aí. Sim, Sol, muito, muito legal se você falar disso, porque de fato é repensar as nossas práticas, reconfigurar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas de trabalho. Estou vendo o Fabi falando aqui do jornal do Nasce das Flores, Vou que vocês também falar fizeram, né? isso. E aí o quanto tudo isso é importante, um grande aliado, as redes sociais, e de como fazer para um espaço como esse, né, do Crefito. Eu estou vendo aqui que a Rebeca, do Nasce de Contagem, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá aqui também presente, porque a partir disso a gente vai compartilhando experiências que podem servir para outras equipes, né, estarem Uhum. vivendo, que estão vivendo a mesma situação que a gente, as mesmas dificuldades, e aí está você trazendo essa reinvenção das práticas de Isso. você. Lembrando que o NASF a página do Instagram é Nasce com você, não é Nasce com isso? você. E tem uma Nasce com você. hashtag também, viu, pessoal? Lembrem aí da hashtag. E lembrem também, quem está participando, de colocar perguntas aqui para a gente, de colocar questões. Era só Ô, também essa. Claudinha. Tá. Oi, só. E dentro do Instagram, né, aí eu me organizei também algumas postagens específicas de TO, por exemplo. Fiz uma postagem, fiz um material sobre o brincar, sobre orientações nesse contexto, na criança, em casa, então, Sim, como organizar a rotina dessas crianças. Então, fiz um material sobre os brinquedos, as atividades que poderiam ser feitas por faixa etária, tá? Fiz um material compartilhado com a psicóloga e a fono sobre orientações para a estimulação da pessoa idosa. Então, está lá também. A residente, né, Filistine, fez um material sobre higiene do sono, sobre rotina também, certo? A gente está terminando de produzir um material sobre atividades de vida diária nas crianças. Possivelmente, daqui a pouco a gente vai. Então, assim, sempre a gente, enquanto núcleo, também pensando que o que a gente pode estar oferecendo de material educativo dentro desse novo cenário, né? Dessa página do Instagram. Então, alguns produtos a gente faz de forma inter e alguns produtos a gente faz enquanto categoria profissional. Deixa eu falar. Vou falar um pouquinho da parte dos profissionais, Claudinha, porque também, como eu falei, né? Eu utilizo uma prática integrativa que é a auriculoterapia, mas, assim, a sim, escuta, né, com esses. Assim, como eu vou dizer, enquanto terapeuta ocupacional, para mim, né, aquele momento de escuta do profissional, enquanto ele relatava suas dificuldades, em que principalmente, né? A ansiedade atrapalhando a rotina, o medo, e rotina de alimentação, rotina de sono, rotina de cuidados com a casa, rotina de autocuidado também, certo? Então, isso foram demandas muito presentes em basicamente todos os profissionais que eu acompanho, que eu ainda acompanho. Então, enquanto terapeuta ocupacional, orientações específicas também em relação a essas dificuldades nas ocupações foram essenciais serem feitas. Tá? Então, eu fazia essa escuta, fazia também as orientações, tá? Pertinentes a cada situação que a pessoa trazia. E sim. depois eu ia, né, fazia a prática integrativa. Então, os resultados, eles têm sido muito, assim, gratificantes, porque o retorno, eu quero dizer assim, o retorno de dizer, poxa, eu melhorei meu sono, eu estou conseguindo dormir, eu estou menos ansiosa, ansioso, tá? O bem-estar
E essa devolutiva também tem sido muito importante frente o quê? Lembrando que enquanto equipe de apoio, a gente tem essa atenção, como você falou, não só com o usuário, mas também com os profissionais das equipes que a gente apoia. Então, enquanto terapeuta ocupacional, também pude fazer essa assistência aos profissionais de saúde também. Como é que a gente está no tempo? Como é que a gente Porque eu está tenho que no falar tempo? do jornal, né? Já falo Isso, do jornal. calma. Ainda tem 10 minutinhos. Mas eu acho que se a gente encerrar, a gente pode começar de novo, né? Crefito 1, É, pode. então, a gente pode É, voltar. O que é que vocês acham? Quem está assistindo? A gente volta. é. Eu queria trazer também depois eu vou fazer as perguntas que estão saindo aqui no chat. Então, assim, quem fez as perguntas, elas estão aqui registradas. Também eu queria citar, você falou do jornal, também o Erickson colocou, o Erickson, meu ex-orientando querido, que falou da criação de um jornal temático que o grupo de residentes também fez, e o grupo de saúde mental com os trabalhadores da unidade, né, para também aí em diálogo com essa reinvenção do processo de trabalho de vocês. Bom, deixar você falar, que eu também tô curtindo essa Curioso. conversa, a gente vai voltar. A gente volta. A gente salva também, não se A preocupe. gente salva. Para vocês irem É, lá, curtirem, compartilharem e usarem a hashtag Eu Batalho por Vidas. então, vejam, a ideia do jornal, tá? Foi uma ideia que nossa fono da equipe, ela ouviu, eu não lembro bem como foi, mas aí ela trouxe essa ideia de, gente, nós já estamos tendo tantas notícias difíceis, pesadas, no nosso dia a dia. A gente abre um jornal, né? Não tem. Parecia que nada de bom estava conseguindo acontecer durante naquele tempo, né? Mas Sim. então a gente tentou e pensou nessa criação de um jornal para divulgar apenas boas notícias. O jornal, né, gente, ele não é para a comunidade, tá certo? O jornal ele é para as equipes que a gente apoia, tá? Então, nesse jornal, a gente traz alguns conteúdos, por exemplo, de valorização profissional. Assim, se eu for falar, é isso. A gente traz na perspectiva de que bom, o que é que houve de bom na semana? Tem o clique, uma foto, destaque. Então, a gente já fez destaques com o ACS, com auxiliar de serviços gerais da unidade. A gente já fez destaque com também as enfermeiras, uma médica. Então, a gente pensa no tema da revista e tenta pensar numa pessoa da equipe que possa estar contemplando o que a gente quer trabalhar. O jornal tem receitas, o jornal tem o que eu vi de bom, que é alguma notícia boa que aconteceu no mundo, né, no Brasil, então a gente traz. O jornal tem dicas de lives que vão acontecer na semana, tá? A primeira edição, na capa, fui eu, mas assim, porque, né, eu tirei uma foto com a Face, entendeu? Toda paramentada, então, né, o que é isso? O que está acontecendo? O que é com a gente? Então, a gente problematizou um pouco essa nova realidade do nosso trabalho nessa primeira edição. E o retorno assim que a gente tem tido os profissionais. O jornal ele iniciou semanal, agora a gente vai fazer quinzenal. E os profissionais esperam, porque o jornal, 6 horas da manhã, a gente já está postando. E estou tomando, eles dizem, estou aqui tomando meu café, já aguardando o Ele... jornal chegar, Que entendeu? Porque ele já faz maravilha. parte da minha cesta. E ele tem, assim, funcionado bastante, né? Só por essa expectativa de... Esse é o melhor retorno, né? É quando os profissionais, eles reconhecem esse trabalho que a gente tem feito de cuidado, né? Então, de valorização do profissional. Eu lembro, uma das primeiras reportagens foi que a gente teve algumas profissionais que afastaram por conta da Covid. E assim, foi, que bom você voltou, e a gente colocou foto delas, e que bom, bom retorno, sejam bem-vindas, que bom que vocês voltaram, estão aqui, certo? Então, esse é o Jornal das Flores, ele já tem 10 edições. Na E verdade, seguirá também. respiros de esperança, né? Em meio Isso, a esse pandemônio todo que a gente está vivendo, essas iniciativas são respiros
de esperanças aí com a presença da terapia ocupacional, né? Que é importante trazer assim o quanto todo esse contexto e todas essas condições de vida são importantes para o terapeuta ocupacional para a gente pensar a construção de cotidiano, de modo que tudo isso interfere nas atividades e nas ocupações das pessoas que precisaram ser reconfiguradas, né? Então, assim, a gente consegue discutir esse processo de atuação da TO na atenção básica, perpassando pela publicação de um jornal, que, claro, não é só da TO, foi da equipe, mas conta também aí com esse olhar da terapia ocupacional, né? Entendendo Sim, o que é que essa pandemia traz para o cotidiano das pessoas. exatamente. E veja, né? Que mudança. Se eu posso ajudar que essa pessoa tenha um amanhecer mais agradável, entendeu? Com Isso. certeza isso vai transformar aquele dia, entendeu? E ela vai conseguir ter um desempenho melhor naquele dia planejado, seja em casa, seja no trabalho. A gente está favorecendo esse bem-estar. E com dicas também, muito, a gente preza muito pelo autocuidado, entendeu? Então, veja, lives da semana, o que é isso? É lazer, tentando colocar para as pessoas opções de lazer mesmo no contexto da pandemia, tá? A gente coloca filmes também, dicas de filme, o que é que pode estar sendo feito, tá? Que Então, pessoas bacana. assim, poxa, eu não sei o que fazer hoje, lazer é tão importante e a gente está tão privado disso, então veja que olhar, que significativo para esses profissionais terem isso, né? Olha, eu não sei o que fazer, mas eu tenho alguém que me deu uma dica e me deu uma luz e eu vou me organizar para ver um filme, para ver uma live, né? Por exemplo. Então, isso é um retorno muito importante e é o olhar também. E como Claudinha falou, enquanto equipe, mas quando a gente discute, né? Quando eu vou falar, eu tenho, né? Eu estou falando ali enquanto Soraida, mas também Soraida terapeuta Sim, ocupacional. O que é que aquele claro. jornal pode estar contribuindo para o bem-estar profissional? Claudinha, a gente tem, Gente, a eu gente tem acho três melhor dar uma. minutos. Eu acho melhor a gente dar uma parada agora. As perguntas não vão ser perdidas, porque elas estão registradas aqui. Então, quem fez a sua pergunta, não volte para receber a resposta, porque a gente ainda tem conversa pela frente. Então, Sol, a gente volta já já, né? Não saiam daí, viu, Voltamos. pessoal? E chamem mais Não, gente. volta. Olha nós aqui de novo. Voltamos. Voltamos! Então, gente, a gente tá, enquanto o pessoal entra, a gente vai dar continuidade ao bate-papo aí gostoso que a gente estava tendo sobre a atuação do terapeuta ocupacional na atenção básica no contexto da pandemia e com a participação brilhante de Soraida, que é terapeuta ocupacional, que atua no NASF e estava trazendo aí a experiência dela com tantas estratégias interessantes que ela e a equipe lançaram mão e que estavam servindo para acalorar o nosso debate. Então, nós temos perguntinhas também que estão aí para fazer, pendentes de respostas. A gente estava falando agora há pouco do jornal, do Nacho das Flores, do quanto isso é importante dentro desse processo de reinvenção da organização, do processo de trabalho das equipes, também voltado com esse olhar para a rotina, para o cotidiano, do quanto isso interfere nessa rotina, nesse cotidiano, quanto foi importante essa estratégia, né, Sol? Eu acho que foi aí que a gente parou, Isso. né? Lembrando que essa live faz parte de uma série de lives de valorização da profissão de terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Então, amanhã tem mais uma live dessa, a gente já diz o tema, então é importante que vocês fiquem ligados nas lives do Crefito, divulguem e lembrando de utilizar a hashtag Eu Batalho por Vidas. Então, se você tem alguma iniciativa de valorização da profissão da terapia ocupacional e da fisioterapia, coloca lá, marca o Crefito 1 e põe a hashtag Eu Batalho por Vidas para a gente unir forças nessa campanha. É muito importante que em qualquer lugar onde a gente esteja, a gente possa unir forças aí pela valorização das nossas profissões. Sol, deixo você continuar. Você estava no Deixa eu jornal. ver.
É o jornal. Então, assim, é, realmente foi uma iniciativa que as pessoas têm gostado muito e circulou também por outros espaços, né? A gente Sim, tanto na coordenação da residência, foi, acho que deve ter chegado já em locais que a gente nem tem ideia, mas assim, nosso principal objetivo está sendo alcançado, sim, que é ressignificar o cotidiano das pessoas que estão com a gente, entendeu? Porque pesou muito. É muito difícil você estar na. A gente vai até discutir, né? Essa questão da linha de frente. A gente não deixou de estar na linha de frente, entendeu? Né? No território. Então, todo o cuidado inicial com os usuários continua sendo da atenção básica, né? Os sintomáticos leves, moderados, eles continuam sendo acompanhados com a gente. E outras demandas também do território, então a gente não parou em momento algum. É, Claudinha, alguns serviços ambulatoriais suspenderam essas atividades, mas a atenção básica não tem como, tá? A gente é essencial no território, é essencial no acompanhamento dessas pessoas. Então, continuamos, mas num processo muito mais desgastante, entendeu? De, como a gente sim, já falou, né? Os receios, os medos, a rotina que mudou, os protocolos. Então, algo que você fazia, veja, a sua ocupação, seu trabalho, que você já tinha uma rotina, já sabia como fazer, já tinha, né, uma dinâmica, foi tudo modificado. Então, muito mais cuidado, muito mais tensão que a gente vive hoje em dia. Quando a gente chega na unidade, quando a gente sai da unidade, quando a gente chega em casa. Então, isso transformou, né? Trouxe muito mais dificuldades ao trabalho também. Então, pensando nessa ocupação que a gente não deixou de fazer e que sim, ocupa sim. boa parte das nossas horas, né, acordados, a gente tem o que fazer, né, para a gente se cuidar também enquanto profissional de saúde. Então, o jornal, ele tem, né, olhando essa perspectiva de ocupação, de cuidado, com o trabalhador, pensando na saúde do trabalhador. Isso. Sol, você traz uma questão muito, um aspecto muito relevante, assim, quando você fala da valorização desses profissionais que estão na atenção básica, né? Que continuaram aí mantendo as unidades funcionando, que continuaram aí mantendo essa atenção básica pulsante, funcionando, mesmo em meio a tantos constrangimentos, a tantos ataques que a atenção básica vem sofrendo, não só desde 2019, mas desde antes, né? Não só da partir desse ano, mas Sim. assim, várias com questão de financiamento, reconfiguração da carteira de serviços, enfim, Uhum. várias coisas que impactam não só no cotidiano das pessoas, mas dos trabalhadores. E é isso, assim, também é um momento de valorizar esses trabalhadores, né? A gente tem olhado para os profissionais de saúde que têm aí tomado a linha de frente nos hospitais, nas UTIs, que de fato carregam um grande peso, mas também existe o pessoal que está lá na ponta mesmo, Uhum. é, lidando com os assintomáticos, com os problemas de saúde mental, lidando com essa população que continua, porque a pandemia chegou. E a pandemia e o coronavírus precisaram conviver com outros problemas de saúde, com as vulnerabilidades sociais, com as questões Isso. sociais que atravessam a pandemia. Então, assim, como a gente tinha falado, é uma crise sanitária, é uma crise política, é uma Uhum. crise social e é uma crise institucional também que a gente vive. E queria, de fato, deixar esse registro desses profissionais que sustentam mesmo a atenção básica do nosso país, né? Só acho que você traz uma referência muito pertinente a isso. Muito obrigada por Trazendo essa assim, lembrança. nem tudo são flores, né? Apesar de ser nasce das flores, mas, mas esse desmonte, ele já estava mexendo, né? A portaria 2979 de novembro, ela já trouxe muitas modificações no trabalho, então foi o Sim, final de ano, né? O final do ano já foi de muita inquietação, né? Com o novo modelo colocado aí do programa Previne Brasil. Então já trouxe muitas inquietações para o profissional da atenção primária à saúde. Imagina agregado agora a isso, né? Chegou também de avalanche a pandemia.
Então, Sim, não são flores, a gente passa por dificuldades, sim. A gente sabe, né? A atenção primária sempre teve dificuldades, mas está ali se sustentando, entendeu? Grande parte disso por profissionais, por pessoas que estão à frente, mantendo as questões do que a gente acredita, do que de fato é a atenção primária. Isso eu falo, né? Os profissionais de equipe básica, equipe de saúde da família, equipe sim, NASF, a gente acredita nesse nosso fazer, no nosso trabalho, e a gente está aí sustentando o que a gente acredita, né? O que a gente tem aí do que é os fundamentos da atenção básica, da atenção primária. E uma sim, das coisas muito, né, impactantes é que essa portaria também trouxe, né, o que do NASF, que a gente, né, entende que não existimos mais enquanto programa de governo, então isso também mexeu muito, né, com a gente, enquanto profissional. Sim, foi um momento de para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a gente, poxa, estamos aqui há tanto tempo, a gente tem uma história, são 10 anos de NASF, de repente, sim, entendeu, acontecer esse desmonte, mais um tijolinho do desmonte dessa equipe verdade. muito profissional dentro do território. Então, na verdade, a pandemia veio nesse cenário muito conturbado que a gente já estava vivendo, tá? E se você observar, mesmo assim, a gente está lá, a gente está segurando, entendeu? A barra numa resistência de trabalho. Por isso que iniciativas como essa aqui do Crefito está trazendo profissionais para falar, entendeu? Como é que está sendo essa rotina? Entendeu? A gente Isso. se fazer aparecer, seja publicando, entendeu? Seja, enfim, postando o que é que a gente precisa aparecer nesse cenário também, para a gente poder, oi, estou aqui, né? Nós continuamos aqui, a gente precisa ser ouvido. Sim. Sol, queria trazer algumas perguntas que os participantes deixaram, e quem tiver mais pergunta vai deixar aqui para gente engrossar aí o caldo desse debate. Ah, ô Claudinha, Oi, deixa eu só oi. trazer assim, uma dificuldade que é presente, eu acho que em vários serviços de saúde, tá? A gente sabe que, por exemplo, né, EPIs, uso de EPIs, estrutura das unidades de Sim, saúde, tá? São assim, são dificuldades do nosso cotidiano, tá, gente? Não, eu depois eu ia lhe perguntar sobre os desafios aí pronto. que vem pela frente. Então, a Rebeca, que eu acho que é do Nacho de Contagem, se eu não me engano, ela perguntou: e como está o trabalho interprofissional? Somente físio e TO? Né? Acho que vou fazer, são três que tem aqui. A Natália, Nath Barros, terapeuta ocupacional, formada lá pela UFPB, querida, tem orientação para adolescentes nesse momento de pandemia, ou seja, tem alguma coisa voltada para adolescentes? E a Vitória perguntou se o jornal fica disponível em algum lugar. Eu acho que foram essas as perguntas. Se eu esqueci de alguma, me avisem, por favor. Mas eu acho que por enquanto foram essas. Certo, Rebeca. Não, a minha equipe NASF, e as equipes NASF Recife, elas são bem multiprofissionais, tá? A minha equipe, ela tem físio, tem duas físios, eu como TO, tem assistente social, psicóloga, nutricionista e fono, tá? Outras equipes têm o profissional farmacêutico também, a minha não tem, que não é o perfil da minha equipe, certo? Então, quando eu falo, eu trago, assim, quando a gente trabalha muito profissional, a gente não tem como trazer. Muito do que eu falo aqui do fazer foi um fazer coletivo, foi elaborado pela essa equipe que trabalha junto, né? Que nós temos aquela ideia do Sim, trabalho de núcleo profissional, mas também o trabalho de campo. E é aí que a gente, né, faz a nossa interseção e aí que a gente se aproxima. E depois de tanto tempo trabalhando junto, tem coisas que um aprende com o outro, né? Quem trabalha em equipe sabe como é, que eu já tenho um olhar, assim, ampliado também frente às situações que os colegas costumam, em seu fazer profissional, lidar mais, só que estou numa equipe, a gente já está junto e a gente trabalha muito
interligado de fato. Sim. Então, temos outros profissionais sim também. Adolescentes na pandemia, veja. Adolescentes no protocolo de Recife, adolescente, a não ser que tenha questão de vulnerabilidade ou alguma questão mental, né? Vulnerabilidade no sentido mental, social, enfim, a gente continua acolhendo, tá? Tendo intervenções. Outras demandas de adolescentes, a gente tem feito publicações no Instagram, tá? Que aí a gente, como eu falei para vocês, tem, eu acho que são nas quintas ou quarta, não lembro. Mas tem uma edição que é para adolescentes. Então, a gente trabalha temas como bullying, como violência mesmo, assim, os mais variados tipos de violência, questão LGBT. Então, é uma série, cada semana é um tema dentro desse universo de adolescentes que a gente vai postando. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu continuar o trabalho com esse público em específico. Luana me lembrou que é nas terças. Ok, nas terças. Mas quer dizer. Aí, se você quiser seguir o NASF com você, já tem algumas publicações lá que são nesse sentido, mais voltados para os adolescentes. E eu esqueci outra pergunta. O A jornal. outra Não, o pergunta. jornal, Isso. Não, o jornal a gente não está disponível em nenhuma plataforma, assim, a gente só compartilha por grupo mesmo com as equipes, tá? Mas a gente está, em breve, preparando aí um escrito para que vocês possam ter em mãos aí um artigo sobre essas ideias que eu estou falando para vocês. Então, em Olha breve, aí, então vem coisa boa. essas experiências elas vão estar aí para ser compartilhado, como eu falei. É importante a gente compartilhar o que a gente faz, né, Claudinha? Sim. A gente se fortalece nisso também. Então, muitas equipes NASP têm trabalhos magníficos e precisam escrever. Entendeu? A gente precisa publicizar o que é que a gente faz no território. Né? A gente também tem uma outra página no Instagram, que é o Somos Todos NASP, que vocês também já devem ter ouvido falar. Essa foi uma página, já é mais antiga, ela foi criada um pouco depois dessa portaria, e que a gente tem essa missão de divulgar trabalhos de vários NASPs do Brasil. Tá? Então, tem muitas ideias lá também de atividades de outras equipes. Perfeito. Sol, eu também queria te provocar para a gente conversar um pouco sobre. Você já falou, mas aí também queria retomar um pouco disso. O e agora, né? O e agora para a TO? Quais os desafios aí para o futuro, para o pós-pandemia, no âmbito da atuação da terapia ocupacional, na atenção básica aí, sabe? Acho que isso os desafios, tanto que vocês estão vivendo agora, né? Que você já falou, por exemplo, dos EPIs, né? Essa discussão dos EPIs que foi também para outras equipes, como é que da falta de EPIs, da carência, como é que... Enfim, mas que outros desafios também, tanto agora no contexto propriamente da pandemia, quanto no pós-pandemia. Claudinha, se eu te disser que eu não consigo ainda nem pensar no pós-pandemia, eu ainda estou Né? tão assim, É tudo tão ainda incerto. tão incerto a cada dia. A gente veja, nós a gente está se programando para uma reabertura. O que é que veio foi muito importante para a atuação profissional de físio, e aí eu chamo, né, de Fisio-TO, foi o documento que o CREFIT também lançou de orientações para os profissionais de como se organizar perante as demandas específicas do NASP, tá? Então, o CREFIT Sim. lançou tanto para os profissionais de ambulatório, ou, né, da rede especializada, quanto também específico para atenção primária. Então, um Sim. documento importante, norteador, porque, né, orienta que a gente vai precisar de ter cuidados ainda por muito tempo. Então, poxa, uma visita domiciliar que você chegava, sentava no sofá da pessoa e se aproximava, tinha conversa, ia lá, conhecia a cozinha, conhecia todo o cenário da casa. Hoje a gente não está podendo fazer. Então, mas como fazer, né? A gente vai deixar de fazer, a gente está nesse processo de reabertura, mas uma reabertura pensada,
né? Lembrando que não é reabertura porque a pandemia acabou, na verdade é uma reabertura processual em que alguns serviços precisaram ir retornando. E Sim, entre eles o nosso fazer, nossa assistência. Então, a gente estava mais restrito para visitas, a gente já está abrindo mais para outras situações que acontecem assim no território, desde que a gente consiga estar bem paramentado para poder ir, tá? A gente também assim não vai, por exemplo, eu podia ir fazer 4 visitas no turno, certo? Que ótimo, né? Mas agora não dá, não posso estar carregando coronavírus de casa em casa. Então, a gente, né, preconiza, vai fazer uma visita, vai para aquela casa, levar, né, vai paramentado. A gente tem que pensar também no descarte desse material. Então, a gente precisa estar sim. levando um saquinho, entendeu? Para poder trocar, para poder voltar para o posto também, certo? Então, reduziu a nossa, digamos assim, nossa capacidade de atenção, né, nessa perspectiva, mas a gente precisa voltar aos pouquinhos e é como está sendo possível fazer. Sendo possível, a gente também não entra na casa, tá? A gente tenta fazer tendo que entrar. Então, como eu falei, não dá para ir eu, a Físio, a Nutri, o ACS ou a ACS entrar. Então, vamos ver quais profissionais são essenciais de estarem naquela visita no momento. Tá vendo Sim. também, no máximo, um cuidador, né? Uma pessoa da família de referência, dependendo da situação, que esteja presente na hora da visita. Tá? Então, é isso. É tudo mais cuidado, muito mais pensado em como é que a gente vai chegar na casa desse usuário, dessa família, tá? Então, tudo muito pensado, assim como os atendimentos nas unidades também. Então, a gente precisa combinar muito com as equipes de saúde da família, porque, né, a gente tem poucos consultórios, tá? Então, a gente quer atender, então a gente precisa combinar, saber quando é que o consultório vai estar Sim. livre, também quantas pessoas tem marcadas, porque não dá para fazer aglomeração na sala de espera, Uma gestão do entendeu? espaço, né? Também Então, precisa ser então, feita. antes a gente, por exemplo, assim, ganhava tempo, atendia eu e a psico, a gente podia atender junto. Agora é mais difícil, então assim, pensar também, esse usuário vai precisar ir mais vezes à unidade, por exemplo, né? Então, eu acho que a atuação, né, o fazer profissional, ele está sendo muito pensado na segurança, entendeu? E tem que ser, assim, ainda mais a atuação, ela precisa ser bem específica, bem, posso dizer, o máximo possível assertiva naquele momento. Sim, Por isso, para que a gente não vai ter como ficar indo à casa da pessoa, nem fazendo a pessoa vir muito à unidade, tá? Então, tem que ser as orientações precisam ser bem pensadas para a gente conseguir alcançar ao máximo, né, a demanda que aquela pessoa trouxe. E sendo joia. possível, lançar a mão aqui, né, do nosso celular para continuar o acompanhamento. Sol, a Rebeca também tem outra pergunta. Ela fala como a gestão acolheu essas atividades remotas. As remotas, deixa eu explicar. As remotas nossas de reunião, tá? A gente conseguiu, eu estou falando em relação à NASH, a gente conseguiu ser protegido alguns turnos, porque assim, a gente já fazia reunião, sabe? Então reunião Sim, já existia. Então aí o nosso remoto de reunião, a diferença é que agora é remoto, tá? Então a gente teve essa permissão assim da gestão de ter esse turno, tanto das reuniões NASH, reunião com os residentes, e também, como eu falei para vocês, a gente passou um tempo grande produzindo material educativo, tá? Então, foi um sim, tempo também que a gente sentou no computador e produção de material educativo também contou, e sempre contou, né? A diferença é que a gente estava fazendo na unidade, mas aí a gente passou também a fazer, digamos, no home office. Mas, é claro, sempre dando as devolutivas daquilo que a gente estava produzindo. perfeito. E do ponto de vista para o usuário, bom, é o que a gente tem. A partir do momento que os conselhos permitiram isso, então não houve nenhum impedimento. A dificuldade era o seguinte, como eu disse, né? A gente usar o telefone do posto, ok, mas assim, o vídeo, aí a gente precisou ter um recurso próprio, de fato, do aparelho, tá? E Perfeito.
nessa condição a gestão não conseguiu dar esse suporte. Certo. Nayana comenta em relação, Nayana querida, um beijo, se ela estiver por aqui ainda, ela comentou que certamente os terapeutas ocupacionais serão exaustivamente convocados a lidar com as doenças pré-existentes que estão fora de controle nesse período da pandemia, né? Além daqueles indivíduos com doenças não diagnosticadas também durante esse período, né? E também aí a segunda e a terceira onda da pandemia que estão previstas aí, né? A gente já passamos a primeira, a segunda, estamos aí nesse processo estamos vivendo a primeira, né? Enfim, foram essas, eu acho que não tem mais pergunta. Eu queria aproveitar, Sol, antes de trazer para você fazer as suas considerações finais, lembrar que o tema de amanhã vai ser mobilização social e a luta de classe, pandemia de Covid e o movimento em defesa da APS. Então, quem vai moderar é Priscila Viegas, né, da Abrato, Conselho Nacional de Saúde, e quem vai debater, terapeuta ocupacional, querida e firme na luta, uma figura importantíssima nesse processo de valorização da TO e de defesa da terapia ocupacional nos espaços. E quem vai debater é André Bonifácio. Então não percam amanhã, também no mesmo horário, às 19h, mobilização social e a luta de classe, a pandemia de Covid 2019 e o movimento em defesa da atenção primária à saúde. Eu queria lembrar também de divulgar um número que a Revista Brasileira de Terapia, a Revista Institucional Brasileira de Terapia Ocupacional publicou um suplemento, Terapia Ocupacional frente ao coronavírus. E lá nesse suplemento vocês podem localizar ele, podem colocar no Google Revisbrato e vai levar vocês para a página, e aí vocês vão poder ter acesso ao suplemento que traz aí diversas perspectivas da terapia ocupacional no enfrentamento ao coronavírus. Então, a partir do olhar da saúde, a partir do olhar da atenção primária, dos hospitais, da assistência social. Então, ficou um número bem plural que a gente tentou trazer essas várias perspectivas. Eu acho que é muito importante lembrar, acessem, divulguem, leiam, que eu acho que tem muita coisa prática mesmo que traz o fazer da TO aí frente ao coronavírus. Queria também, nesse processo de valorização dessas categorias que o CREFITO vem aí puxando, lembrar, sabe, Sol, no momento onde a gente discute a atuação da terapia ocupacional na atenção primária, chamar atenção para os muitos lugares ainda que não reconhecem a importância da terapia ocupacional na atenção primária. Né? Então, eu cito aqui, por exemplo, João Pessoa, que é um município que não tem terapeuta ocupacional na atenção básica. Né? Então, fica aí também esse pleito para que a gente possa sensibilizar esses gestores para a necessidade da inserção do terapeuta ocupacional na atenção primária. A gente, mais do que já provou o quanto é importante essa atuação na atenção primária. Então, fica, assim, esse pleito por mais terapeutas ocupacionais na atenção básica. Eu acho que vou deixar para você também fazer as suas considerações e, como eu falei, assim, dentro desse contexto atípico que a gente está vivendo, imposto por uma pandemia, é importante que a gente tenha cuidado também com proposições simplificadas que reduzam a nossa profissão, né, a um lugar que a gente não quer ocupar, que é essa adaptação alienada, descontextualizada. Não é isso que a terapia ocupacional olha, né? A gente olha para esse cotidiano, olha para essas ocupações de maneira contextualizada, e por isso esse contexto de pandemia vem. Desculpa. Água. Eu tomei, não, foi porque deu um engasgozinho, mas eu estava sempre tomando. Vem impor para a gente aí também esses desafios para a nossa prática. E deixo a palavra, então, com você, Sol. Exatamente, Claudinha. Terapia ocupacional, né? O profissional de terapia ocupacional, ele tem a sua importância, sim, dentro de uma equipe multiprofissional.
Esse olhar no cotidiano, esse olhar para as ocupações é a ferramenta, é próprio do terapeuta ocupacional, tá? Então, a gente precisa entender o lugar que a gente, enquanto profissional, precisa também ocupar perante os serviços de saúde, em especial na atenção primária, que é o que a gente está falando hoje. Então, eu trouxe para vocês vários elementos do que, enquanto terapeuta ocupacional, dentro de uma equipe multiprofissional, mas o quanto de olhar específico, de trabalhos que tiveram segmento, ideias que foram sendo amarradas, a Sim. partir, a partir o quê? Desse olhar profissional que eu trouxe para a equipe. E tantos outros terapeutas ocupacionais contribuem também com as equipes que fazem parte. A gente viu, assim, nesse contexto de pandemia, uma importante discussão sobre o que é rotina, ressignificação de várias ocupações. Discutimos tanto sobre pessoas com ansiedade, com dificuldades de dormir, tantas questões que são, assim, trabalho que o terapeuta ocupacional, entendeu? Ao olhar o ser humano, né, a pessoa, consegue intervir de uma maneira muito própria. Tá? Então, todo esse trabalho, né, como eu falei para vocês, com os usuários, com os profissionais, é a partir desse arcabouço teórico, enquanto terapeuta ocupacional, que a gente conseguiu trabalhar tantos cotidianos por aí, né, Sim. no nosso fazer. Então, fica o que a Cláudia falou, é super importante a gente estar atento à nossa profissão e também às formas de divulgação do nosso trabalho, entendeu? Que sejam realmente pautadas em uma questão científica, pautadas num fazer terapêutico, entendeu? Bem justificado, bem contextualizado, para que a gente, de fato, possa ter esse reconhecimento profissional também em outras esferas, né? Em outros cenários. E é isso, né? Agradecer ao Crefito, agradecer esse convite, agradecer essa discussão com Claudinha, agradecer a quem estava aqui também discutindo com a gente. Pena que acho que a gente um dia consegue reunir numa sala todo mundo para conversar, que é um debate muito bom. E é isso que é importante, é isso que nos fortalece enquanto categoria. E eu gostei, né, e agradeço estar aqui nesse espaço hoje com vocês. Eu também aproveito para agradecer o Crefito por essa campanha, por essa semana, por essas lives. Também queria dizer que Fabiana Belo, terapeuta ocupacional, também participou, né, da elaboração das discussões dessa live. A gente discutiu, mas por uma necessidade imprevista hoje ela não pôde estar aqui. Ela era que mediaria este debate, mas ela esteve presente aqui com a Sim. gente, né, nos comentários, mas também fazer esse destaque, fazer esse agradecimento. Dizer só, eu adorei reencontrar você, mesmo que virtualmente, Também. adorei que a gente tenha tido a oportunidade de fazer esse debate, de conversar sobre uma coisa que nos é tão cara, que é a atuação Uhum. da terapia ocupacional, principalmente aí nesse contexto, né? Então, desejo que a nossa profissão se fortaleça no âmbito da atenção básica, né? Que ela participe aí dessa Sim, construção de novos projetos de vida no pós-pandemia e também sim. durante a pandemia. E eu acho que a gente tá aí para isso. Então, mais uma vez, lembrando a live de amanhã às 19 com o tema da mobilização social, com Priscila Viegas e André Bonifácio às 19, mobilização social e a luta de classe, também um tema extremamente importante. Então, divulguem, participem e lembrem de marcar o Crefito e colocar a hashtag Eu Batalho por Vidas pela Isso. valorização da terapia ocupacional e da fisioterapia. Gente, muito obrigada a quem esteve aqui. Obrigada também a Alisson Braga, do Crefito, Isso. que ajudou a gente, que colocou aqui as perguntas. E agradecer a todo mundo. Um beijo bem grande, uma boa noite aí para Um beijo, vocês. Claudinha. Um beijo, Sol!